No meio da floresta de bétulas coberta de neve, o ar estava frio e cortante. Jill inclinou-se suavemente, relatando ao pequeno mestre ao lado dele. Jovem mestre, já lidei com isso como ordenado. Jin Hunkandel olhou para a leal babá respondendo sucintamente, obrigado, Jill, e então se virou para o homem grande à sua frente. O rosto do menino parecia sério, sem qualquer sinal de imaturidade. Ele perguntou, você disse, você é Mureca, o capitão do esquadrão Rei Negro, certo? Isso mesmo, Mureca confirmou, com uma voz calma e profunda. Jin assentiu, seus olhos brilhando com gratidão, mas também com dignidade. Consegui escapar com sucesso porque vocês distraíram a atenção deles de mim. Assim que chegarmos ao castelo Hunkandel, relatarei sua ajuda, e a família certamente os recompensará generosamente. Por favor, ajudem a configurar o portal de teletransporte. Atordoado pela aura do menino, Mureca respondeu com alguma hesitação, vou dar o meu melhor. Quando Jin e Gilly se viraram, Mureca ficou em silêncio observando suas costas contra o fundo de nave branca. Ele não pôde deixar de pensar, este garoto, mesmo sendo da família Hunkandel, por que ele estava vagando fora do castelo? Ele tem apenas 10 anos, mas já é tão confiante e digno. Talvez o que ele acabou de dizer? Uma imagem brilhou na mente de Mureca. Foi o momento em que os olhos de Jin brilharam com determinação, e o menino declarou uma frase que chocou o ouvinte. Eu estou olhando para o caminho que abrirá a era de Jin Hunkandel. Mureca instintivamente cerrou o punho. Agora ele havia entendido. Talvez não fossem palavras descuidadas de uma criança, mas ele falou muito seriamente. Mureca ergueu a voz forte e clara, quebrando o silêncio. Vocês, não, todos, ouçam, até que o portal de teletransporte seja estabelecido, sejam cautelosos em cada ação, não haja nenhum comportamento tolo, entendido? Os soldados dele começaram a murmurar em confusão e insatisfação. O quê? Capitão, que tipo de ordem absurda é essa? Desde quando temos que nos importar com essas coisas? Cale-se e sigam minhas ordens, Mureca rosnou silenciando todas as reclamações. Jill, com a mão gentil na de Jin, aproximou-se. Capitão Mureca, acho que podemos partir agora. Certo, Mureca respondeu virando-se para sua equipe. Então, vamos. Ele cerrou o punho enluvado de aço, os olhos brilhando com determinação enquanto o grupo começava a se mover pela paisagem nevada e gelada. Enquanto caminhavam por um cume alto e ventoso, Mureca olhou para trás com preocupação. Está tudo bem deixar aqueles impostores para trás sozinhos? Jill continuou a caminhar calmamente, a voz tão fria quanto o vento gélido que os açoitava. Está tudo bem, sejam encontrados vivos ou mortos, eles servirão de bom exemplo para os seus. Lá embaixo, no abismo, uma sombra jazia imóvel na neve, uma poça de sangue escuro espalhando-se ao redor. Jin olhou para sua babá, o rosto jovem revelando uma expressão séria. Jill fez bem, obrigada. Jill sorriu, os olhos mais gentis ao olhar para o menino. Ah, eles relataram que em cerca de 2 horas chegaremos a uma aldeia. Jin respondeu, mesmo? Provavelmente teremos que esperar lá até que a neve pare. Sob o céu noturno gelado, flocos de neve esvoaçavam no espaço silencioso, e Jin de repente chamou, Gilly. Sim? Gilly se virou com um leve olhar de surpresa em seus olhos. Jin olhou para a babá com arrependimento e tranquilidade. Não se preocupe com o acompanhamento, não foi sua culpa. Mesmo Khan, um cavaleiro 9 estrelas, não percebeu o que estava acontecendo. Seria ainda mais difícil para você, uma guerreira 7 estrelas, notar algo incomum. O fato de eu ter dito a um cavaleiro da guarda o que fazer não é grande coisa. Ao ouvir as palavras de Jin, Gilly apenas abaixou a cabeça, virou as costas e murmurou em resposta, sinto muito. Olhando para as costas dela, Jin pensou, Gilly é a mesma de sempre. Memórias de sua vida anterior inundaram sua mente. No luxuoso, porém frio quarto da família Hunkandel, o destino de uma babá sempre esteve ligado à criança sob sua guarda. Em sua vida anterior, Gilly havia sido sua babá. Como ele era incompetente, desprezado e desdenhado por todos, ela também teve que suportar aquele destino amargo. No entanto, Jin lembrou-se vividamente que Gilly nunca o havia ressentido por isso. A memória do dia em que foi expulso da família Hunkandel invadiu a mente de Jin. No pátio sombrio do castelo, sobre os flocos de neve que caíam, o pequeno Jin ajoelhava-se sobre a pedra fria, a cabeça baixa em desespero. Jill, a ama que o cuidara desde criança, também foi expulsa com ele. Ela estava ali, mãos entrelaçadas em preocupação, e então curvou-se profundamente, a voz embargada de arrependimento. Senhor, peço desculpa por não o ter servido melhor. Como Jill sempre o tratara assim, Jin nunca quis ser duro com ela. Mas agora era diferente, esta vida já não era como a anterior. Ele precisava que Jill se tornasse mais forte e determinada. As mãos de Jill apertaram-se, ela curvou a cabeça, a voz cheia de
angústia. Senhor, estou pronta para aceitar qualquer punição por este assunto. Jin interrompeu-a bruscamente. A voz dele tornou-se cortante e poderosa. Não se culpe mais. Esta é a minha ordem para si, Jilly. Embora seja minha ama, é também a única cavaleira guardiã que tenho. Se continuar a deixar que assuntos triviais a perturbem, haverá problemas mais tarde quando me escoltar. Jilly levantou a cabeça de repente, os olhos arregalados de espanto com as palavras do seu jovem mestre. Ela apenas conseguiu proferir um "ah" em choque. Jin virou-se e afastou-se. As suas pequenas costas irradiavam uma determinação invulgar no cenário gelado da montanha nevada. Ele não olhou para trás, apenas proferiu uma última frase, decisiva e forte. Portanto, nunca mais me faça repetir estas coisas, entendeu? Em meio à vasta paisagem de montanhas nevadas, Gilly olhou para o pequeno mestre, os olhos brilhando com decisão. Ela respondeu-lhe com voz firme: "Sim, pequeno mestre, eu vou consertar isso." Cada palavra de Jin foi como água morna fluindo para seu coração gelado. Gilly pensou: nunca imaginei que o pequeno mestre se preocuparia tanto comigo. Tudo o que ele disse foi por ela, então ela tinha que se reerguer, tinha que se tornar mais forte para que ninguém pudesse machucar o pequeno mestre novamente. Com esse pensamento, Gilly cerrou os punhos, as bochechas ligeiramente infladas numa expressão adorável e determinada. "Pequeno mestre, eu darei o meu melhor." Jin a observou em silêncio, um alívio se infiltrando em seu coração. Que bom, parece que ela voltou a ficar feliz. Em pouco tempo, o grupo chegou a uma pequena cidade e encontrou uma pousada acolhedora, com a porta de madeira aberta, convidando-os a fugir do frio cortante. Uma mulher alegre disse: "Bem-vindos!" O cavaleiro ruivo que os acompanhava dirigiu-se ao balcão, respondendo à estalajadeira: "2 quartos, por favor." Enquanto isso, Jin estava atrás, seus olhos perspicazes fixos nas pessoas ao redor. Ele estava absorto em pensamentos sobre os falsos cavaleiros guardiões que haviam encontrado. Aquilo e aquele grupo de falsos cavaleiros guardiões, se eu adivinhar certo, é muito provável que aquela pessoa esteja envolvida. Ao mesmo tempo, num lugar escuro e distante, fios de energia vermelho-sangue entrelaçavam-se como uma teia de aranha gigante. No centro desse espaço maligno estava um homem grande com as costas musculosas, o mago da transformação, Bubari Gaston. Transformação era originalmente um tipo de magia em que os dragões eram muito hábeis. Uma sombra gigante em forma de dragão se enrolou, depois lentamente encolheu até a forma de um pequeno e elegante gato preto. No entanto, mesmo dragões poderosos não podiam realizar uma transformação perfeita. Na memória de Jin, Bubari era uma existência especial, o único que podia realizar a transformação perfeita. Ele usou essa habilidade para cometer inúmeros crimes de transformação, espalhando o caos pelo mundo. Jin, encostado à porta de madeira, estava pensativo com um semblante preocupado. Ele ponderou: se Bubari estiver mesmo envolvido nisso, as coisas ficaram incrivelmente complicadas. Embora ele não tenha causado nenhum grande problema agora, na minha vida anterior, quando eu tinha 20 anos, a divisão de agentes de Belmont o prendeu. Jin sentou-se na beirada da cama, sua mente ainda fervilhando com cálculos. Ele considerou o potencial de Bubari. Se eu puder torná-lo um aliado, ele será muito útil. Mas então a cautela surgiu em seu coração. Mas não tenho motivo para recrutar alguém que já me apontou uma espada. A decisão final ainda não havia sido tomada. Jin massageou suavemente a têmpora, seus olhos brilhando com determinação. Antes que Bubari cause mais problemas, preciso verificar se algo mudou, em comparação com a vida anterior. Ele bocejou levemente, o cansaço de um longo dia finalmente o atingindo. Vendo que o jovem mestre parecia estar acomodado, Gilly sorriu calorosamente. "Jovem mestre, então irei para fora fazer a guarda." Ao se virar, Gilly percebeu que Jin havia adormecido. "Jovem mestre?" Na cama grande, Jin dormia profundamente, suas roupas ainda intactas. Gilly se aproximou, um sorriso gentil e carinhoso em seus lábios, enquanto observava o rosto adormecido do jovem mestre. "Ó céus!" ela pensou. De repente, de algum lugar, ouviu-se um suave miau, miau, a cauda preta de um gato balançando suavemente. Os miados ficaram mais altos e persistentes, finalmente quebrando o sono de Jin. Ele se mexeu ligeiramente, murmurando sonolento: que barulho!" A luz do sol que entrava pela janela fez Jin semicerrar os olhos e lentamente se sentar, esfregando-os. "Ah, eu dormi demais!" Ele se espreguiçou vigorosamente, seu corpo estalando. Mesmo depois de treinar no Castelo das Tempestades inúmeras vezes, este corpo de 10 anos ainda está muito cansado. Mas que barulho é esse? A curiosidade levou os olhos de Jin em direção à janela, de onde vinha o som estranho. Ele perguntou, confuso:
Ei! O que chamou sua atenção foi um gato preto pressionado contra o vidro da janela, seus grandes olhos redondos olhando diretamente para ele e miando. Jim estava completamente confuso. Ele observou atentamente a pequena criatura à sua frente e então um lampejo de compreensão surgiu em sua mente. Seus olhos se arregalaram, sua expressão mudando de surpresa para espanto absoluto quando uma suposição inacreditável se revelou. Será que é? Jim recordou as palavras de Murakami. O que há de tão engraçado? De qualquer forma, vou ficar escondido e te seguir, então não se preocupe. Diante de Jim, um gato preto estava elegantemente sentado perto da porta, com as orelhas tremendo e a boca aberta como se estivesse gritando em silêncio. Jim ficou petrificado, gaguejando. Você disse que se esconderia e me seguiria. Você quer dizer transformado em um gato assim? Assim que ele terminou de falar, o gato preto arrepiou os pelos, exibiu garras afiadas e rosnou ameaçadoramente, com os olhos brilhando intensamente na escuridão. Diante dessa reação feroz, Jim apressadamente levantou as mãos para acalmar, com a voz cheia de arrependimento. Tudo bem. Desculpe. Eu só fiquei um pouco surpreso por não pensar que você estaria nesta forma. Assim que ele terminou de falar, o gato preto arrepiou os pelos, exibiu garras afiadas e rosnou ameaçadoramente, com os olhos brilhando intensamente na escuridão. Diante dessa reação feroz, Jim apressadamente levantou as mãos para acalmar, com a voz cheia de arrependimento. Tudo bem. Desculpe. Eu só fiquei um pouco surpreso por não pensar que você estaria nesta forma. Aparentemente, o pedido de desculpas surtiu efeito. O gato preto se acalmou e pulou para dentro da casa. Jim disse: Eu pensei que você se disfarçaria como um dos meus servos, como um cocheiro ou algo assim. Ao ouvir isso, o gato preto parou abruptamente e uma aura escura e sombria começou a emanar de seu corpo. Com um sonoro puff, o gato desapareceu e em seu lugar estava Murakami em forma humana, com o rosto carrancudo e assassino. Ele rugiu de raiva. Se eu fizesse isso, os casaleiros da sua família me descobririam imediatamente. Você tem ideia de quão difícil foi para mim seguir ela, hein? De repente, Murakami arrancou uma tábua do chão e a jogou no rosto, causando um grande barulho. A porta do quarto abriu-se com um grande bum. Jill entrou correndo com o rosto apavorado. Jovem mestre, o que está acontecendo? Diante dela, uma cena estranha. Jim estava ali, com uma expressão um tanto constrangida, enquanto um estranho com o cabelo preto emaranhado estava ajoelhado no chão, com as mãos na cabeça como se estivesse com dor. Imediatamente, a preocupação de Jill transformou-se em fúria extrema. Uma aura assustadora de cor azul brilhava violentamente ao redor dela, e num piscar de olhos, Jill fez aparecer duas garras afiadas de aço. Jill avançou, agarrando o colarinho do estranho. Seus olhos brilhavam em um vermelho assassino. Ela rosnou: Você, como ousa tocar no jovem mestre? Diga-me quem é você, antes que eu te despedace em 1000 pedaços. Vendo a situação ficar tensa, Jim exclamou apavorado: Espere, Jill, este homem é... Mas antes que suas palavras terminassem, Murakami, que estava pálido de medo, de repente parou. Um pensamento surgiu em sua mente. Jill? É a Jill? O terror desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de êxtase inacreditável. Suas bochechas coraram e seus olhos brilhavam intensamente com adoração. Ele gentilmente estendeu a mão em direção a Jill. Oh, minha torta de morango, Murakami sussurrou com uma voz doce. Finalmente te encontrei. Eu estava tão ansioso pelo dia em que nos encontraríamos. Jill parou. A raiva desapareceu completamente, restando apenas extrema perplexidade. Torta de morango? O ar na sala de repente ficou incrivelmente estranho. Parado atrás, Jim apenas cobriu o rosto com a mão, uma ideia desesperadora ecoando em sua mente. Acabou!